Grande parte dos temas de The Mandalorian são trabalhados nas características que existem nos diferentes grupos de personagens da galáxia de Star Wars. E a sessão de treinamento do início do episódio mantém essa linha de desenvolvimento, porque a relação do Din com a cultura mandaloriana é colocada em paralelo mais uma vez com os temas da relação dele com o Grogu. Quando o Grogu treina com o filho do Paz Vizsla, grande parte do que define o resultado do combate deles é o poder do Grogu, que a gente viu ser desenvolvido nas últimas temporadas. Ele treinou com Luke Skywalker e aprendeu a entender seu potencial. E junto com a forma de ação dos equipamentos mandalorianos, ele consegue unir as suas duas experiências de Jedi e de enjeitado para ser o mais habilidoso da sessão de treino. Então essa importância prática do treinamento, que é o que é destacado ao longo de toda essa abertura do episódio, fica confirmada no final do combate, com o Grogu demonstrando toda a evolução que ele teve nos últimos tempos. Mas o que é importante é que toda habilidade interior que o Grogu já carregava só pode funcionar graças a um outro elemento, que são as relações pessoais que ele vive. Por mais que o Grogu já carregasse a experiência do seu treinamento, ele ainda não usou os seus poderes no início do combate, o que fez com que ele perdesse os 2 primeiros pontos sem nem chegar a ter nenhuma reação. O Grogu teve uma vida quase inteira de medo e perseguição por causa das suas próprias características, que é o que inclusive é mostrado na sequência do episódio, quando ele é forçado a relembrar os traumas do seu passado. Só que depois que o coitado do Grogu falha com os poderes dele, a situação pode mudar de contexto, porque o Din Djarin incentiva o potencial dele. E quando o Din confia no Grogu, o pequeno Grogu também pode confiar em si mesmo. I've seen what you can do. It's okay. Então, além de todo esse treinamento que o Grogu teve na sua vida, o que faz ele ser o melhor que ele pode ser ainda é a conexão que ele tem com seu pai. Porque apesar da importância da cultura que molda esses grupos, sejam os Mandalorianos ou os Jedi, ainda são os laços desses personagens que dão a razão para grande parte das suas mudanças. E é claro, também das suas evoluções. Great job, kid. O que é curioso de reparar no início desse episódio é que ele forma um novo conflito que se aproxima bastante na sua formação do que já tinha sido feito lá no começo da temporada, nos episódios que a gente já viu. O filho do Paz Vizsla participa de um ritual mandaloriano, depois ele fica ali na região daquele lago, e então ele acaba sendo colocado em risco por um perigo selvagem. E a formação desse padrão entre esses 2 conflitos indica a repetição de um ciclo para esses personagens, que é algo que acaba demonstrando as dificuldades do estado exilado em que a tribo se encontra. I'm bringing you to a Mandalorian covert. This is how we have survived in exile. I'm familiar. Desde as últimas temporadas da série, que a trama de The Mandalorian vem explicando como os Mandalorianos foram separados e espalhados por toda a galáxia como exilados, na forma das facções diferentes que vivem em vários lugares. E essa separação do povo mandaloriano, que já vem acontecendo há um bom tempo, foi sendo impulsionada por basicamente 2 motivos, que foram as diferenças internas do povo mandaloriano, que já acontecem há um bom tempo, e também os ataques contra Mandalor, que acabaram com a localidade onde vários deles viveram. E depois de anos dessa fragmentação, alguns grupos de Mandalorianos, como a tribo, se encontram agora nesse estado isolado. The children of the Watch and all the factions that came before fractured and shattered our people. Então, quando essa tribo de agora é atacada repetidas vezes no lugar onde ela está refugiada, a narrativa explora os riscos que essa comunidade sofre constantemente por causa daquela separação do povo mandaloriano, como as consequências dessa fragmentação. E com essa ameaça, a história destaca um propósito para a unificação de Mandalor, porque a prosperidade desse povo só vai poder ser completa quando eles retomarem sua unidade e o seu lugar. Na cena do resgate da criança, a cena mostra outros capacetes de Mandalorianos que já tinham sido atacados. E o Paz Vizsla já tinha até dito que essa criatura já tinha escapado outras vezes quando fez esses ataques no passado. It will kill the foundling if attacked. It has happened before when it has taken others.
E o que consegue reverter todo esse histórico de ataques que foram feitos em sequência é a aceitação de membros da tribo que tinham sido recusados na sua comunidade, que no caso são a Bo-Katan e o Din Djarin. Então, quando os Filhos do Olho deixam de ver esses dois como apóstatas que mereciam ser isolados, a Bo-Katan e o Din Djarin podem se juntar ao seu meio e protegerem o futuro da tribo na forma das suas crianças. E assim como eu venho falando, desde o início da temporada, essa é mais uma construção que destaca um tema básico nesse núcleo mandaloriano, que são exemplos que mostram como a força dessa tribo não está só nas armaduras, seus dogmas e suas regras, mas sim numa união desse povo que vai além de qualquer limitação. This is the way. This is the way. Além dos temas mais gerais de The Mandalorian, esse episódio também destaca uma dinâmica que é mais específica na sua história, que é uma relação de cuidado parental e até geracional, que é algo que acaba sendo distribuído para vários núcleos diferentes desse episódio. Quando o filho do Paz Vizsla é capturado, tanto o pai dele quanto a Bo-Katan têm um instinto de proteger a criança, o que faz com que essas duas figuras, que já foram opostas no passado, encontrem uma aliança comum através dessa prioridade que é igual para os dois. E depois disso, até aquela própria criatura, que é o inimigo dos Mandalorianos, acaba sendo revelada como um animal que está cuidando das suas crias. O que é uma coisa meio complicada, porque ela está usando uma outra criança como alimento, mas que, enfim, faz sentido tematicamente, porque isso que é o cuidado parental dentro da natureza, por mais cruel que ele seja. Até que no final da história, quando o monstro é derrotado, os filhotes ainda são levados para a tribo, para passarem a serem cuidados justamente pelos Mandalorianos, que é quem estavam enfrentando a raça deles até pouco tempo atrás. Então é formado um padrão de responsabilidade parental e também geracional entre todos esses núcleos. E também existe mais um paralelo que completa esse padrão. Quando a armeira fica na companhia do Grogu, ela continua a treinar ele dentro dos costumes da cultura da tribo, como uma prova do acolhimento que ela tem por essa nova criança dentro da sua comunidade. E em paralelo com esse cuidado da armeira, a gente volta para a Era da República, quando é revelado como a Ordem Jedi e especialmente o Mestre Kelleran se sacrificaram pela proteção do Grogu contra a Ordem 66. Então esse papel que os Jedi tiveram no passado agora pode ser complementado por essa tribo de Mandalorianos. E essa continuidade, que é formada entre duas comunidades distintas, reforça mais uma vez aquele tema da superação das diferenças entre dois grupos que tinham suas oposições. Quando a armeira explicou a história do Jedi para o Din Djarin, ela fala sobre eles como feiticeiros inimigos de Mandalore, porque a realidade é que essas duas filosofias realmente já se enfrentaram várias vezes ao longo da história da galáxia. It is an enemy? No. It's kinder enemies, but this individual is not. Mas mesmo com essa diferença histórica de anos e anos, o contexto do que acontece agora mostra como alguns valores centrais dessas duas filosofias não são tão opostos assim. Porque se o Grogu foi resgatado e protegido pelos Jedi do passado, agora são os Mandalorianos que podem dar continuidade ao cuidado que eles tiveram. Então, ao longo desse episódio, a história posiciona vários elementos de grupos diferentes que pareciam ser opostos entre si, como Mandalorianos, a tribo, uma ex-membro do Olho da Morte e até os Jedi, para mostrar na prática como todos eles podem ir além das suas diferenças para encontrarem suas semelhanças em um instinto de compaixão comum, através do cuidado deles com o futuro de uma próxima geração, e de uma forma que vai além de espécie, raça ou origem. You have done the highest honor of the creed, saving a foundling. This is the way. Agora, para encerrar o vídeo, voltando um pouco no assunto, eu quero falar sobre como foi bem emocionante ver a estreia do Kelleran, interpretado pelo Ahmed Best, porque pouca gente viveu os ciclos do que é a história de Star Wars como esse cara. E colocar ele no papel de um personagem que está posicionado dentro da história, representando justamente o que são os ciclos dessa história, com o que acontece no passado, para possibilitar o futuro, foi uma escolha que levou uma camada a mais
para esse personagem. Independente dos erros e acertos que a gente pode apontar no Jar Jar como um personagem, o que o Ahmed encarou como rejeição por ter estado em Star Wars no papel que ele cumpriu como Jar Jar foi uma reação completamente descabida para qualquer tipo de crítica sobre qualquer tipo de obra. Até porque ele é um ator que executa a visão de um diretor. E ele fez o trabalho dele, executando a visão do George Lucas. E ver que o Ahmed teve a firmeza de voltar para esse palco que foi tão desafiador para ele no passado, realmente foi uma forma de colocar esse personagem como um símbolo de superação que vai além do próprio papel que ele está interpretando. E a coreografia com 2 sabres de luz, que é executada com muita firmeza pelo Ahmed, com golpes certeiros e muito bem marcados, faz com que a cena não deixe de ser muito empolgante, mesmo sendo de uma participação bem rápida. E só para contextualizar aqui, esse personagem ele não é realmente uma revelação inédita do cânone, porque o Ahmed já vinha interpretando o Kelleran no Jedi Temple Challenges, que é um game show da Lucasfilm, né? Um programa sobre algumas aventuras ali de criança. Era bem o tipo de programa que eu gostava de ver quando era mais novo, tinham alguns desse estilo aí, mas agora, ver esse personagem sendo levado para um formato de história mais tradicional, digamos assim, marca uma nova fase dele, que é ainda mais legal de ver o Ahmed poder viver. Everything's gonna be all right, kid. Bom, galera, então essas foram minhas opiniões sobre esse novo episódio de The Mandalorian. Digam aí nos comentários o que vocês refletiram sobre esse último capítulo. Se vocês curtiram o vídeo, puderem deixar aquele gostei, eu agradeço muito. É uma baita de uma ajuda. E se você ainda não for inscrito, convido você a se inscrever aqui também, é só clicar aqui embaixo. Caso vocês queiram conhecer alguns quadrinhos, livros e até action figures de Star Wars, meu link de afiliado tá aqui também. E é isso. Espero ver vocês no próximo vídeo. Eu fico por aqui. Valeu e um abraço.